Após o experimento do Dr. Brown, que acaba sendo mal sucedido, Marty McFly acaba sendo mandado para 1955, onde terá que procurar o Dr. Brown do passado para ajudar ele a voltar ao futuro e também resolver um problema envolvendo seus pais. Olá a todos meus amigos e amigas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu estou aqui para falar de Volta para o Futuro, lançado em 1985 com a direção de Robert Zemeckis e com o roteiro do mesmo e de Bob Gale. De Volta para o Futuro acabou nascendo de uma pequena pergunta que Gale acabou fazendo para Zemeckis, que era a seguinte: se ele teria ficado amigo de seu pai se estudassem no mesmo colégio juntos. Então a partir dessa pergunta os dois começaram a trabalhar num roteiro. Depois de terminar o roteiro eles entregaram para vários estúdios, mas só que acabaram sendo negados por vários. Mas depois de um filme chamado Roms in the Stone, dirigido por Zemeckis, que acabou sendo um sucesso e gerando uma grana boa, a galera da Universal Pictures acabou vendo aquele roteiro e decidiu financiar o filme. E não foi só eles que entraram no barco, também teve a ajuda do Steven Spielberg sendo produtor executivo. E uma informação que talvez poucos saibam é que o Michael Fox não foi o primeiro ator a ser escolhido para viver o Marty McFly. No começo das gravações, quem estava fazendo Marty McFly era o Eric Stoltz, e nesse tempo o Michael estava ocupado com as gravações da série Family Ties. E bom, no meio das gravações a galera e até mesmo o Stoltz acabaram percebendo que aquilo era a escolha errada, e nisso eles acabam fazendo uma nova proposta para Michael, que acaba aceitando. Assim, no dia 3 de julho de 1985, o filme era lançado. E é isso que a gente vai ver agora. O filme começa nos apresentando Marty McFly, um garoto que leva uma vida um tanto quanto complicada, desde problema nas escolas com o diretor e até mesmo em casa, e sendo a maioria deles sendo causados pelo Biff, um antigo valentão que vive atormentando a vida do pai do Marty. Bom, em uma noite Marty acaba recebendo a ligação do Dr. Brown, que pede a ele para ir até o shopping e ajudar ele com uma de suas invenções. Chegando no shopping ele se encontra com o Dr. Brown, onde eles começam as gravações do que pode ser possivelmente a primeira viagem no tempo. Então ele começa a arrumar um monte de coisa, coloca o cachorro dentro do carro, que é um DeLorean altamente modificado, e então o Dr. Brown começa o processo de viagem no tempo, onde o Dr. Brown tem que fazer o carro correr a mais de 80 milhas para poder fazer a viagem no tempo. E então, controlando o carro com um controle remoto, ele consegue a velocidade necessária, fazendo assim a primeira viagem no tempo, e também fazendo a cena mais icônica do filme. Bom, depois de um tempo o carro volta junto com o Ice e eles comprovam que realmente a viagem do tempo é real. E bom, e com isso o Dr. Brown começa a se preparar para poder fazer a sua primeira viagem no tempo. Mas isso acaba não acontecendo, porque nesse momento eles acabam sendo encontrados pelos líbios. E bom, e você deve estar se perguntando o que os líbios têm a ver com essa história? Bom, para fazer o carro viajar no tempo, o Dr. Brown precisou colocar plutônio nele. E da onde ele conseguiu isso? Exatamente, roubando dos líbios. Ladrão! E nisso tem a maior confusão até que os líbios matam o Dr. Brown. E nisso eles vão atrás do Marty também, que entra no DeLorean e começa a dar fuga dos líbios. E no meio dessa correria, Marty acaba atingindo as milhas necessárias, e como o carro já estava preparado para a viagem, Marty acaba sendo mandado para 1955. Bom, depois de fugir de um fazendeiro que pensa que ele é um alien, Marty vai até seu bairro, mas só quando ele chega lá ele vê um vasto campo vazio. E bom, e sem ter o que fazer, ele decide esconder o carro e ir até a cidade procurar ajuda. Chegando lá ele vai até uma lanchonete para poder ligar para o Dr. Brown do passado. Mas só que de surpresa ele acaba encontrando seu pai, George, e também o Biff. Só na segunda eu achei que... Oi, tem alguém em casa? Bom, depois de um tempo George vai embora e Marty vai atrás dele, até que ele encontra ele de novo em cima de uma árvore, observando Lorraine, que é a mãe do Marty. Mas em um momento George acaba caindo da árvore no meio da rua, e para evitar que ele seja atropelado, Marty acaba empurrando ele para fora da rua. Mas só que daí ele acaba sendo atropelado. E adivinhem só por quem que ele é ajudado? Pelo pai da Lorraine. Você me ama, você me ama. Bom, depois de acordar ele passa um tempo ali com a família e depois vai direto pra casa do Dr. Brown. Chegando lá ele fala que veio do futuro, mas o Dr. Brown acaba não acreditando muito nele, até o momento onde Marty acaba falando como ele criou a teoria da viagem no tempo. Você estava em pé na privada, caiu e bateu com a cabeça na pia. Você teve a ideia do capacitor de fluxo. Depois de mostrar o carro para o Dr. Brown, Marty e ele começam a pensar numa forma de mandar o Marty de volta para o futuro. E então eles encontram uma forma, que é utilizar o raio que acabou destruindo a torre do relógio para energizar o carro e mandar o Marty de volta para sua casa. Vamos mandar você de volta para o futuro!
E no meio dessas conversas, o Dr. Brown pergunta para Marty se ele acabou encontrando alguém que ele conhecia ou algo do tipo. E o Marty fala que acabou encontrando o pai dele, a mãe dele. Então o Dr. Brown pede para Marty mostrar a foto para ele de novo. E olhando a foto, eles percebem que o irmão do Marty está sumindo dela. E isso está acontecendo por conta que o Marty foi atropelado no lugar do George. E então a Lorraine acabou se apaixonando pelo Marty, não pelo George. E então eles têm que correr para poder arrumar isso, senão o Marty vai acabar sendo apagado da história. Se infiltrando no colégio, Marty tenta ajudar George a chegar na Lorraine, mas só que no meio disso eles quase arrumam uma confusão com o Biff. Já em outro momento, Marty tenta de novo ajudar o George a chegar na Lorraine, só que dessa vez para chamar ela para o baile do colégio. E obviamente isso não dá certo de novo, por conta de quem? Por conta do Biff, onde arruma confusão com o Marty, que acaba resultando numa cena de perseguição, que acaba com o Biff batendo o carro num caminhão e sendo soterrado por esterco. Indo para a casa do Dr. Brown, o doutor mostra para o Marty o plano dele, que é utilizar um grande fio de energia para puxar a energia do raio e puxar a energia com um gancho que vai estar no carro. No meio da explicação, o Dr. Brown percebe que a Lorraine seguiu o Marty, e então o Marty vai atender ela na porta, onde ela convida ele para o baile do colégio, e ele acaba aceitando. E nisso ele vê uma oportunidade, então ele chama o George e começam a planejar um plano, que é o Marty começar uma discussão com a Lorraine. Daí então o George aparece para ajudar ela, assim fazendo os dois ficarem juntos. E então chega o dia do baile. Marty encontra com a Lorraine em seu carro, lá eles têm uma conversa e tal, a Lorraine tenta beijar ele. Incesto! Mas o plano do Marty acaba dando errado, porque nesse momento o Biff aparece de novo pra estragar tudo. Então o Biff fica com a Lorraine, enquanto os amigos do Biff levam ele até um carro e prende dentro do porta-malas. Mas só que daí os amigos do Biff quase arrumam confusão com os músicos da festa, que colocam eles pra correr. Indo para o George, ele vai até o carro do Marty, mas só que quando ele vai abrir a porta ele dá de cara com o Biff. Mas só que dessa vez George enfrenta o Biff. E o que parece ser mais uma vez que o George vai apanhar para o Biff, George consegue reunir forças e dar um soco na cara do Biff. Saindo do porta-malas com a ajuda dos músicos, Marty vê que o George conseguiu ficar com a Lorraine, mas ele precisa que os músicos ainda toquem no baile. E então, como um dos músicos acabou machucando a mão tentando soltar ele, Marty acaba entrando no lugar dele pra tocar no baile, assim mantendo os dois no baile, onde eles têm o primeiro beijo deles e também evitando a extinção do Marty. Depois de terminar o show, ele volta correndo para o Dr. Brown pra eles dar iniciativa à viagem no tempo, mas antes de ir embora, Marty acaba deixando uma carta para o Dr. Brown avisando ele sobre o futuro. E quando tudo já está quase pronto, o Dr. Brown percebe a carta no bolso dele e começa uma discussão com Marty falando que ele não pode saber do futuro. E no meio dessa discussão, os cabos que conectavam o fio acabam se soltando com a ventania. Fudeu! Então eles esquecem a discussão e vão logo resolver o problema. O Dr. Brown até consegue reconectar o cabo, mas só que o outro cabo da parte de baixo acaba se soltando. E então ele desce fazendo um rapel maluco nos fios, e enquanto isso Marty atinge as milhas necessárias para fazer a viagem. E então isso o Dr. Brown consegue reconectar o fio solto, o raio cai no fio transportando a energia para o carro, assim fazendo Marty voltar para casa. Voltando para o futuro, Marty sai correndo desesperadamente até o shopping, mas ele acaba chegando tarde demais e acaba vendo o Dr. Brown morrer de novo. Então Marty vai até o corpo dele, começa a chorar, falar que ele devia ter lido a carta, mas nesse momento o Dr. Brown simplesmente se levanta, e mostrando que debaixo da roupa dele tinha um colete. Marty até se pergunta como aquilo era possível, então o Dr. Brown mostra a carta que ele escreveu para ele no passado. Mas e aquela conversa sobre estragar os fatos futuros, o espaço-tempo contínuo? Bom, eu pensei... Foda-se. Bom, depois de tudo isso, Marty volta pra casa, o Dr. Brown consegue fazer sua viagem para o futuro. As coisas parecem normais, mas só que no dia seguinte, quando Marty levanta e vai para a cozinha, ele vê que as coisas estão totalmente diferentes. A casa tá totalmente arrumada, o pai dele não é mais atormentado pelo Biff, agora ele é um escritor bem sucedido, o Marty tem o carro dos sonhos dele, e bom, ele ainda tem a namorada dele. Mas quando as coisas pareciam estar bem, eles recebem a visita do Dr. Brown, e ele fala que eles precisam ir para o futuro, porque os filhos deles correm perigo. E então Marty e sua namorada se juntam ao Dr. Brown e vão para o futuro, assim acabando o filme. Bom, o que falar do filme? Não é novidade para ninguém que De Volta para o Futuro é um dos melhores filmes já feitos, sendo principalmente um dos melhores filmes do gênero ficção científica. E também não esqueceu o que mais chama atenção nesse filme, que é a viagem no tempo, que é um dos pontos que eu mais gosto no filme. Toda a trajetória do Marty McFly no passado, ele indo procurar ajuda do Dr. Brown, ajudando seus pais a ficarem juntos de novo, pô, isso é muito legal. E incluindo no meio disso a história do filme, que é muito boa também, tendo muitos momentos engraçados, como o Dr. Brown fazendo careta durante o filme. Minha nossa!
Agora falando um pouco da produção do filme, eu acho muito legal como eles fizeram a máquina do tempo, que meio que foi embutido no DeLorean, que era um carro muito popular na época. Agora falando da trilha sonora do filme, cara, é brincadeira o que o Alan Silvestre fez nesse filme. O cara só fez trilha enervante aqui, como a principal de todas elas, a música tema do filme. Bom, depois de tudo isso, pra mim, De Volta para o Futuro tem uma nota 9. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, comente o que você achou e até a próxima. Tchau!